Olá, queridos irmãos e amigos de todo o Brasil, evangélicos, católicos, enfim, não importa a religião, aqui estamos para trazer aquilo que Deus colocou nos nossos corações, para a nossa edificação, para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento na vida espiritual e social. Este programa é todos os sábados, às 14 horas, aqui estamos trazendo gente interessante para falar para você que é interessante. Conosco está hoje o pastor Elielberto Falcão. Ele que é psicanalista, estará falando sobre o seu livro, que é abordando a questão do narcisismo, que é uma coisa muito séria, está lançando esse livro agora. E teremos também a participação musical do cantor Gênesis Herrera, da Graça Música, falando da sua história, do seu trabalho, dos seus projetos, enfim, do modo como ele serve e louva ao Senhor. Voltamos já! Você hoje levante-se. Eu profetizo em nome de Jesus que essa tempestade vai passar. Você crê? Você crê? Então levanta a tua mão lá em cima, levanta. Levante-se do chão, limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele fará. Se a sua vida está no meio de um deserto e o mar não está perto para você atravessar, se no caminho parecer que está perdido, não encontra um abrigo, forças pra continuar. A sua alma precisando ser curada, caiu no meio da estrada, não consegue caminhar. Mas saiba hoje que você tem um amigo que o leva até o mar e faz você atravessar. Limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E o hino da vitória você vai cantar. Um novo tempo na sua vida vai chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor, mas Ele fará. Hoje esse mar vai se abrir só pra você passar. Teus inimigos não vão conseguir te alcançar. Do outro lado você vai poder cantar. Da terra do Egito você vai se esquecer. Se tiver fome, Ele vai te alimentar, só pra você continuar. Levante-se do chão, limpe essa poeira e volte a caminhar. A tempestade logo, logo vai passar. O mar vai se abrir só pra você passar. E
chegar. Você vai ser curado pra poder curar. Vai ver que vai valer a pena caminhar. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Como anunciado, aqui está o pastor Elielberto. Elielberto Falcão. É que eu nunca falei o nome desse, já estou com medo de torcer a língua, né? Mas é Elielberto Falcão. Isso aí. Você não é parente dos Falcões sobrinhos, não, né? Não. Ele é pastor da Igreja da Restauração, ele é o presidente da convenção, né? Que é um grupo grande de igrejas. E o irmão é pastor local da Igreja em Caxias, Santa Lúcia, Caxias. Mas mora em Piabetá. Mora em Piabetá. Eu dei aula em Piabetá durante 2 anos e meio. Os parentes da minha esposa são muitos, ainda tem parentes por lá, etc. Eu gosto de Baixada Fluminense, né? A Baixada Fluminense é um paraíso para o reino de Deus, né? As igrejas evangélicas em Caxias têm crescido bastante. Muito, né? Tanto em números quanto em conhecimento também, né? Os pastores. Na verdade, o estado do Rio é um celeiro, né? Maravilhoso para o evangelho. O irmão, pastor Herbert Falcão, ele é psicanalista clínico, né? Tem didata também, ele leciona, professor, experiência na docência psicanalítica e também especificamente em psicanálise contemporânea, né? Autor de alguns livros muito bons, Psicanálise, Religião e Outros Trabalhos, né? A foto do padroeiro, né? Tem a foto do padroeiro aqui na capa. E tem em cima... Isso era um pastor protestante, Oscar Pfister, né? Foi o único homem que colocou Freud na parede. Na parede. O Jung também deu umas pernadas nele boa. Jung era filho de pastor, né? Isso. E narcisismo num compêndio clínico. Narcisismo é coisa muito séria. Ele escreve na área, isso é fundamental para a preparação dos nossos obreiros, para lidar com a problemática humana, que a problemática mental, espiritual, se confunde muito aí, é a coisa muito séria. Mas, pastor, psicanálise, religião e cultura. O irmão trata do psiquismo em geral, né? Uhum. Tudo que envolve a mente, o caráter, a personalidade, aparece lá na clínica pastoral, não? Sim. A clínica o set analítico é um lugar espetacular, né? Ali a gente encontra de tudo. De tudo um pouco, né? E aprende muito também. Aprende muito, né? E quando nós falamos em clínica de psicanálise, o pessoal pensa, em geral, os leigos pensam que é uma coisa para tratar de maluco, né? Simplesmente porque todo mundo é meio. Não é necessariamente a loucura. A loucura diz respeito à psiquiatria e, em alguns aspectos, à neurologia, né? À medicina psicossomática. Só que a psicanálise trata disso tudo. Circula nesse meio todo, porque a problemática humana, sobretudo das neuroses, é muito maior do que a das psicoses. Porque quem não tem uma neurosezinha de estimação, né? É verdade. Segundo Freud, todos nós somos neuróticos. Né? Ele, né? Sobretudo ele, eu não, eu sou sadio. Eu estou achando que você também vai ficar do meu lado. Com certeza, com certeza. Mas a neurose é impossível você não ter. Porque você nasceu, complexo de Édipo não tem jeito. A relação com o pai e com a mãe é edipiana. Sim. Não tem como escapar disso, tem? Não. Não tem, né? Porque o pai constrói a personalidade da filha, né, do filho, a mãe da mulher, ou seja, quem constrói a personalidade do pai do filho e da filha são os pais. A menina imita a mãe para conquistar o pai, o menino imita o pai para conquistar a mãe. Isso aí ninguém escapa disso, não. Né? Me assusta um pouco quando eu vejo a palavra de Davi. Em pecado me concebeu minha mãe. Tem uma história sobre isso, não vou contar. Ele é muito profundo. Eis que em iniquidade fui formado. E em pecado me concebeu minha mãe. O pessoal acha que a mãe dele era boa bisca. O seu livro aborda o narcisismo de forma clínica, né? Mas também de forma social, certo? O que mais chamou sua atenção nesse fenômeno ao longo das pesquisas, considerando que você não deixa de ser pastor, nem deixa de ser psicanalista? Olha, o tema narcisismo, né, ele me impressionou
porque é o tema em voga hoje, né? Eu acho que, em termos de psicanálise hoje, entendo nas redes sociais, o que mais se fala é sobre narcisismo, né? E isso me impressionou Tem muito. gente que não sabe nem o que é, né? Exatamente. Porque quando Freud escreve o seu primeiro artigo, né, sobre narcisismo, ele abordou o seguinte, que além de falar sobre as estruturas narcísicas, sobre o narcisismo primário, o secundário, ele chegou a desenvolver ali o seguinte, que todos nós, de alguma forma, somos narcísicos, porque todos nós nos defendemos de alguma forma, né? Então, essa plataforma narcísica, ela é estabelecida a partir do seguinte, se o sujeito não se defende, ele cai na dependência emocional. Então, o que o Freud quer dizer? É que existe uma funcionalidade narcísica, que é o transtorno de personalidade narcisista. O sujeito se defende, mas se defende em detrimento do outro. É onde entra a patologia. Eu percebi que nós precisamos estimular essa funcionalidade narcísica. O sujeito, ele precisa se admirar, se defender, se proteger de alguma forma. E isso não é patológico. Não. E no final ele vai casar com a mãe, né? Ainda tem essa? Não, ainda tem essa, porque as pessoas pensam que essa relação de filho com a mãe e da filha com o pai é uma coisa acidental. Não é. Ela é estrutural. Faz parte da construção da nossa personalidade. Mas todos nós estamos dentro dessa estrutura. Ou você é um neurótico, um perverso ou um psicótico. O psicótico é pior, né? Porque o psicótico é uma doença psicogênica, né? É uma doença que é inerente à mente em sua estrutura, é estrutural. Enquanto que a neurose não, a neurose é funcional, né? Ela está lá. Ninguém nasce neurótico, ele vai se tornar neurótico por força das relações em que ele foi inserido, de onde ele veio para onde ele vai. A psicose é uma doença, tanto é que se trata da psicose com medicamentos pesados. O neurótico não há necessidade da medicação psicoativa, não há necessidade, né? Trata-se pela palavra, diríamos assim, né? pela hábil reação por aí. O neurótico acaba sofrendo porque ele negocia com o seu desejo. Exatamente. Se ele recalca, ele sofre. Se ele não recalca, ele sofre também. Existe ao contrário do perverso. Né? O perverso é outra coisa. O Freud chegou a dizer, inclusive, que o perverso seria o neurótico que deu certo. Porque ele não negocia. Não negocia, com o desejo. Ele é aquilo mesmo ali, etc. E tem prazer naquele seu jeito de ser. Né? O desejo acaba sendo a própria lei. A própria lei. Mas, veja bem, isso aí é uma coisa que muita gente não entende e também não é para todo mundo entender. Porque nem todo psicanalista conhece a psicanálise como ela deveria ser. Porque eles, em geral, não digo, mas muitos deles pegam a psicanálise como se fosse uma substitutiva da religião. Ou seja, Freud é como se fosse um deus dele. Não é, não. Freud era um homem falho, né? Inteligente, usado por Deus, porque ele tinha uma coisinha que poucas pessoas sabem. Ele é judeu, né? E o povo judeu é um povo escolhido por Deus. E Deus, através do povo judeu, abençoa a terra. Sim, sim. O Feister, nesse meu primeiro livro, Psicanálise, Religião e Outros Trabalhos, eu faço análise de uma discussão entre um pastor protestante, que foi o Feister, que foi enviado ao Freud pelo Jung. Jung. O Jung era filho de pastor. O Jung tinha um conflito com o Freud, mas ele enviou o Feister porque ele sabia que ele poderia, de alguma forma, colocar o Freud ali na parede, né? O que acontece é que o ateísmo do Freud, na minha concepção, aí eu aceito a crítica do senhor, é claro. Se eu quiser criticar. Né? Porque mas quem disse que eu vou te criticar? Sim, claro. É porque eu sou muito crítico. O livro, esse meu primeiro livro, gerou muitas críticas, inclusive, que só me colocou para frente. A razão de eu ter escrito Narcisismo no Compêndio Clínico foi exatamente as críticas que eu recebi do meu primeiro livro. Porque eu disse no meu primeiro livro que o ateísmo do Freud era um ateísmo estratégico. Por quê? Ele não era exatamente um ateu na minha concepção. Ele escreveu O Futuro de uma Ilusão para proteger a psicanálise da religião, e escreveu A Questão da Análise Leiga para proteger a psicanálise da medicina. Ele queria deixar a psicanálise livre de alguma forma. Independente dessas duas. Exatamente. E ele conseguiu. Conseguiu. Porque a religião, quando olha para o Freud e vê o Freud se declarando como se fosse um ateu convicto, ela, de alguma forma, se afasta. Doutor, é o seguinte, judeu ateu.
É um negócio muito complicado. Muito difícil. Porque o judeu, quando você pensa, quando ele se apresenta como ateu, é estratégia. Porque, na verdade, é impossível o judeu ser ateu. Eu também acho. Por uma questão de estrutura da sua origem. E né? o senhor não leu meu livro. Se o senhor leu meu livro... Mas é. Eu vou ler, com certeza vou ler. É meio difícil você ter judeus absolutamente ateus. Você pode ter estrategicamente ateus. Tem um grande número de judeus lá em Israel que se dizem ateus. Mas, no entanto, o país está sendo governado pelo Senhor do teísmo, que é o dono do teísmo, né? O Deus vivo, e funciona por esse governo, realiza tudo no mundo através... Se você tirar o povo judeu da terra, só por quê? Fica difícil. Fica difícil viver. Complica. A penúltima cirurgia que eu fiz, que já fiz 11, já fiz 11, mas estou novo, estou aqui com 79 anos de idade, com esse corpinho de 77,5 por aí, né? Bom, a última, eu fui operado por uma máquina Da Vinci, que é uma máquina judia, foi feita por um judeu. O médico que me operou ficou a 30 metros de distância de mim, no computador. O mundo está na mão do O mundo está. Sabe o que é ter 5 prêmios Nobel nesse último ano? Foi os judeus. O judeu teve 5. Não é brincadeira ganhar. Eu estou querendo, com o meu livro, ganhar também uma. Não é nada, é $1 milhão. Dá para fazer muita coisa, né? Dá alguma coisa. Não sei se muito. Mas é um povo que abençoou o mundo. É um povo que salva o mundo. O mundo vive às custas. O dinheiro que a gente acha que tem no bolso, a gente que acha da gente, não. É de uma família judaica. Eles mandam no dinheiro do mundo. Tá? Parece brincadeira, mas eles são donos do mundo. Mas não tem nada errado, não. Porque Deus escolheu esse povo, preparou esse povo exatamente para trazer quem? Através dele. O Messias, que era judeu. O nosso Salvador é judeu. A quem nós servimos era um judeu, né? Tudo bem. Mas vamos lá. Então, a psicanálise e a religião tem uma profunda relação, embora as pessoas não achem isso. Mas tem. Porque essas duas coisas tratam do que de mais profundo e interior e valioso as pessoas têm. Que é a psique. Né? O que é uma pessoa com uma patologia psíquica? Ele é infeliz em todos os seus aspectos. Das suas relações, aqui embaixo, infeliz também nas relações para com Deus. Verdade. Né? Embora a psicanálise, ela tenta, de alguma forma, se afastar, porque o Freud considerou a religião como uma neurose. Né? Deus é a substituição da figura do pai. Lá do Édipo, né? Essa figura é uma busca do sujeito até para resolver essa falta de alguma forma. Né? Agora, o Feister, por exemplo, quando ele coloca o Freud na parede em relação a essa neurose, o Feister disse o seguinte para o Freud: Freud, é compreensível você olhar para Deus como se fosse uma figura edipiana, só que você está se esquecendo de um detalhe. Esse Deus se materializou. Esse Deus, ele esteve entre nós na pessoa do Senhor Jesus. E o Freud, quando o Feister traz, embora ele sendo judeu, não reconhecendo, num primeiro momento, o Messias, né? Isso impactou de alguma forma o Freud, que o Freud então negociou, porque ele ainda não tinha lançado O Futuro de uma Ilusão. Então, quando o Feister começa a falar da religião fora do campo da neurose, o Freud meio que faz uma meia-culpa. Né? É onde ali, nas minhas pesquisas, eu descobri que o ateísmo do Freud era extremamente estratégico. Ele precisava dizer isso para poder tornar a psicanálise livre. E Jung, por sua vez, que veio com a descoberta, não é teoria, do inconsciente coletivo, porque existe, não é uma brincadeira, todas as mentes estão ligadas. Como é que Deus está ligado a nós? Nós estamos ligados. Não tem como fugir do inconsciente coletivo. Né? E foi exatamente isso que incomodou o Freud. O Freud tinha a síndrome do protagonismo. Né? Ele era o papa da coisa, ele não queria nenhuma estrela lá dele. Em 1907, foi o momento em que o Jung chega para o Freud. Ele fica impactado com a interpretação dos sonhos, né? Já era um psiquiatra muito habilidoso. Muito habilidoso. Né? Quando ele lê a interpretação... Enquanto Freud não era psiquiatra. Não. O Jung fica impactado com a interpretação dos sonhos, que foi escrita em 1899, mas lançada em 1900. E Jung chega em 1907
Bem na frente. Só que quando o Jung chega, o Freud disse assim, bom, ele não é judeu, vai dar continuidade à minha psicanálise. Só que o Jung chega para contribuir com a psicanálise. O inconsciente coletivo, os arquétipos. Para mim, enfim, Freud, Lacan, etc. Eu acho que Jung foi bem mais culto, bem mais preparado que o próprio Lacan. Melhor do que o Lacan, nas suas ideias. Ele revolucionou o meu modo de pensar, porque o inconsciente coletivo é uma coisa fabulosa. Tá? Se eu, por exemplo, falar uma palavra aqui para você vai se lembrar de uma imagem. Eu vou citar aqui, demônio, por exemplo. Qualquer que seja a imagem que você lembre de um demônio, ele tem o quê? Tem chifre, certo? A mitologia grega logo aparece. Exatamente. Né? Agora, de onde isso foi parar na mitologia grega? De onde? Quer dizer, muitas das coisas ninguém aprende, né? O inconsciente, ele vai passando, vai passando e você não sabe como chega na sua cabeça. Eu fiz essa pergunta, coloquei essa proposta no auditório Nereu Ramos, lá na Câmara dos Deputados, apresentando o meu projeto, o meu ensaio científico especulativo sobre clonagem humana e sua relação com a escatologia, que vou lançar agora no dia 2, aqui nesse auditório, que é o livro que eu quero que você esteja presente, que é provando que a clonagem humana é uma necessidade. E prova na Bíblia. Né? Então, esse mundo do saber, das imagens e tudo mais, é um mundo absoluto, não é relativo. É uma coisa que sempre existiu e Deus é a fonte de tudo isso. E o que o ser humano tem é a capacidade de captar, de receber, não de criar. Então, Freud foi um gênio extraordinário, graças a Deus por ele, mas Jung foi muito importante. Na minha concepção, doutora, a importância do Lacan foi muito importante, por quê? Porque em 1963 estava acontecendo um fenômeno destrutivo para a psicanálise. A Ana Freud, junto ao IPA, né, era onde a psicanálise estava concentrada. Né, no IPA, ela estava tirando a psicanálise do inconsciente e trazendo para o consciente, é a chamada psicologia do eu. Né? Naquele momento... Que é diferente do eu, tá? Que é outra coisa. Exatamente. De alguma forma, ela estava desconstruindo tudo aquilo que o pai dela havia criado. Quando o Lacan, que foram contemporâneos, percebeu que aquilo poderia produzir um efeito colateral danoso para a psicanálise, ele faz a chamada a proposta do retorno ao Freud. O retorno ao Freud. Ele era freudiano. Agora, ele também sabia que a psicanálise precisava ser melhorada por conta do momento, do estado contemporâneo que nós estamos. Então, o que ele faz? Ele tira a psicanálise de um lugar e estrutura como uma linguagem. Uma forma de linguagem. Quer dizer, ele acabou salvando a psicanálise de alguma forma. Ele é tremendamente didático, né? Ele é excelente na verbalização e na construção de figuras que foram... Ele salvou a psicanálise. Mas você não pode ser lacaniano puro. Sim, sim. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Ser freudiano puro hoje, eu também acho muito difícil. É o puro, no sentido... O complexo de Édipo... Isso aí não vai mexer nisso. Não tem como mexer, mas de alguma forma... Por exemplo, hoje, 2 iguais já pode criar uma criança. Já. Aonde fica o falo, aonde fica a castração, aonde fica esse triângulo amoroso... quer dizer, então, assim, não tem como mexer na estrutura edipiana, mas alguma coisa precisa ser feita para adequar o complexo de Édipo ao momento cultural que nós estamos vivendo. Foi uma grande revolução. A psicanálise entrou no mundo, foi uma revolução fantástica, mudou muita vida. Agora, como é ser pastor de uma igreja natureza pentecostal, porque o né? Natureza pentecostal, onde você tem membros de todos os níveis, de todas as formações, e com essa cabeça que você tem. Olha, é um problema. A minha igreja é uma igreja muito conservadora e fundamentalista, né? Foi muito difícil para mim chegar. Eu cheguei devagar, né? Ainda enfrento alguns problemas hoje, porque a figura do Freud ela é muito pejorativa no meio evangélico, a questão aquela coisa da cocaína que ele receitava, que ele usava. Quer dizer, para a gente explicar exatamente o que aconteceu, é muito difícil. Então, enquanto a gente não explica, não orienta, a gente acaba passando por uns processos difíceis. Agora, eu tenho conseguido, de alguma forma, conscientizar e ajudar muita gente. Eu também, no meu contexto. Consegui bastante. Agora, não foi fácil. Não. Agora, a nossa cabeça, o que nós temos de conhecimento, de compreensão do ser humano, nos ajuda muito. Porque não existe um público mais diverso do que a igreja.
Você Verdade. tem do cara com pós-doutorado até um improvável analfabeto de nascença. Você tem tudo ali, todos os níveis. E não adianta achar que todo mundo vai pensar da mesma maneira sobre todas as coisas que eu não penso. É verdade. Né? E a igreja hoje é diferente, né, doutor? Por exemplo, a minha igreja, por exemplo, é uma igreja muito simples, mas eu tenho... A minha esposa, por exemplo, é psicopedagoga, né? Eu tenho um filho que é advogado. Esse que veio aqui, que está comigo, é engenheiro. 23 anos. Meu filho tem 25 anos. Quer dizer, eu tenho pessoas de níveis altíssimos no grupo. Então, assim, hoje, para você ser pastor, você tem que ser pastor em mais alguma coisa. Pastor só não existe mais. Não tem essa de que Deus me mostrou, de que eu vi assim. Funciona, porque o poder de Deus é soberano. Mas o pastor, ele precisa estar extremamente preparado. O teto da igreja fica muito baixo. Né? E o teto da igreja não pode ser baixo, não pode estar circunscrito a um pensamento, diríamos assim, tradicionalista, que faça uma excludência do saber e das descobertas, do que existe de verdade no modernismo. Não é de verdade aleatoriamente. Né? Então, o teto da igreja fica muito baixo. Enquanto que, nesse caso, com pastores com essa formação, o teto sobe. Verdade. Então, você contempla melhor as mentes, sem afetar e sem prejudicar o pessoal mais simples, diríamos assim. E você acaba errando menos também. Né? Lógico. Porque quando você lida com o ser humano, você não está lidando apenas exatamente. O próprio do ponto povo de te vista ajuda. espiritual. Exatamente. Você está com um camarada aí que pode ser potencialmente um psicótico. Exatamente. Né? Sim, pode sim. ser um sociopata. Sim. Na igreja, travestido de um excelente crente. E que não tem nada a ver com as espiritualizações, né? Não, esse é o não nosso tem. maior problema. A gente pega um problema psíquico e trata aquele problema como se fosse um problema espiritual. Não é assim. Aí você não resolve o problema e ainda adiciona um outro problema. Veja bem, você pode ter um psicopata na sua igreja, verdadeiramente crente e ser psicopata. Sim. Não há, mas se crente tem que ser curado. Quem disse? Né? Quem disse? Aí, essa semana um pastor me ligou, apavorado, porque um pastor se matou. Aí que surgiu, perguntaram a ele, olha, esse pastor é preparado. Perguntaram a ele se esse pastor foi para o inferno. Eu digo, peraí, eu não quero me meter em teoria a respeito de salvação, perda de salvação. Eu não acredito em perda de salvação. Eu também não. Então, ele é crente, ele se converteu, aceitou a Cristo, o Espírito habita nele, etc, etc. Ele se matou por quê? Mas não podia se matar. Pode sim. Você não sabe o que um depressivo está sentindo. Exatamente. Uma coisa é um depressivo entrar num caminho deste, outra coisa é um elemento se vestir de bomba e derrubar um prédio. Matar uma outro tipo outra de coisa. suicida. É uma outra situação. O suicídio, em geral, sempre é depressão. Até porque o suicida, tudo que ele quer é não morrer, ele quer deixar de sofrer. E quer deixar de sofrer. E se você pudesse entrar na mente daquela pessoa e sentir exatamente tudo como ele está sentindo, você diria, ele tem razão. Tem razão, exatamente. Ele tem razão. Essa é a leitura. Ele tem razão, ele precisa morrer. O negócio está bravo do lado dele. Né? Mas falar isso é fácil para nós dois, mas é muito difícil explicar isso para os outros. É complicado. É complicado porque as pessoas pensam como pensam e não como deveriam pensar. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Não sei se o senhor... Mas, senhor, eu sou novinho, pode poupar o senhor, gasta isso quando você fosse nas suas orações. Tudo bem. O que acontece? Na minha opinião, a psicologia só existe porque a teologia não deu certo. Eu já tive problemas com essa frase minha. Expressão. Já. Eu cheguei a dizer num debate numa rádio, numa mesa de teólogos, alguém me fez uma pergunta a respeito da psicologia, se era necessário, se a psicologia poderia ser usada dentro do contexto cristão. Então eu falei, olha, a psicologia só existe porque a teologia não deu certo. O que eu quis dizer? A teologia... Eles entenderam mal, né? Foi difícil, porque eu tive que defender uma tese assim. A teologia, ela procura explicar o inexplicável, que é Deus. O que é teologia? É a ciência que estuda sobre Deus e as coisas que com ele se relacionam. Tá? Mas como é que você vai explicar Deus? Deus não se explica, é complicado. Por mais mal que seja a sua habilidade, o seu conteúdo, é complicado. Aí o cara pira, né? Nessa ânsia de explicar Deus, eles se esqueceram da alma. E nós temos elementos importantíssimos dentro da teologia que poderiam nos levar ao encontro da alma. Nessa falha,
houve a necessidade da psicologia para o estudo da alma, o estudo da psique, a psicanálise Que e não outras. abdica de qualquer outra coisa. Agora, se nós, teólogos, nos preocupássemos em estudar um pouco mais a alma, talvez a psicologia não estaria aí. E nós tivemos grandes homens, Calvino, enfim, na minha concepção, para mim, o maior teólogo da existência, João Calvino. Mas assim, eu não vou discutir isso e tal. Mas antes deles, teve outros, né? Então, assim, mas infelizmente a gente fica Mas fixado. teólogo bem estrutural para produzir ideias foi ele. Foi ele. Na minha concepção, eu vou radicalizar. Não houve nem mais teologia depois do Calvino. Mas isso aí é outra Só coisa. adaptações. É Só isso. adaptações. É a minha concepção. Mas a psicologia está aí porque os teólogos abdicaram dessa coisa de explicar a respeito da alma humana. A psicanálise contribui para a religião e a religião contribui para a psicanálise. Não tenha dúvida. Né? Apesar de ser coisas distintas, mas a alma é o foco. Exatamente. Mas um psicanalista que seja evangélico, que seja pastor, tem uma boa formação, ele exerce melhor, porque ele compreende melhor. Ele compreende o doente por um ângulo que a psicanálise só o psicanalista não resolveria. Né? O oposto é verdadeiro. Então, o paciente nas mãos de um psicanalista que tema a Deus, que se reconhece, ele está muito melhor. Porque o psicanalista evangélico, sobretudo o pastor, ele não vai minimizar as coisas, ele não vai desvalorizar as coisas, ele não vai dizer para ele, não, você está querendo fazer uma safadeza, pode fazer que não tem problema nenhum. Não vai dizer isso, certo? Sim, sim. Então, que muitos deles fazem. Muitos psicólogos dão orientações absolutamente bizarras. Se você está sofrendo porque recalcou, então não recalca. Solta a franga, solta a franga, né? Todo mundo sabe o que significa soltar a franga, né? Isso. Então solta. Quem quiser soltar, solta. Eu nunca soltei, estou levando a minha vida com Cristo com Deus. Então, pastor, o meu professor leciona a psicanálise, clinica, e esse seu trabalho não fica só a nível de púlpito, fica também em nível de comunidade, né? Sim, sim. O quanto isso alcança a comunidade da sua igreja? Olha, eu não tenho pacientes que são membros da minha igreja. Sim. Eu não trato de pessoas não seria nem adequado. Isso, não, eu tenho esse cuidado, né? Porque é difícil para um membro da igreja fazer essa dissociação. O que está diante de mim, o pastor ou o psicanalista, né? Então, eu tenho o cuidado. Quando alguém da igreja que eu sou pastor me procura para um tratamento psíquico, eu recomendo um colega. Olha, o colega tal, né? Agora, eu tenho estado, sim, diante de algumas pessoas que indiretamente estão comigo. Essas pessoas que indiretamente convivem comigo, eu ainda me esforço para ajudar de alguma forma, contribuir para o meio, para a comunidade onde eu estou inserido. É uma prática comum, mas a ética da psicanálise ela precisa ser respeitada. Há uma coisa que, em geral, as pessoas não sabem o que é, não sabem tão bem, que é a questão da transferência. Né? A questão da transferência é um negócio inevitável. E se não acontecer transferência, também não tem cura. Não tem análise. Não tem nada, não tem análise, certo? E a transferência é alguma coisa muito séria. Quando você é pastor e é psicanalista, o seu paciente vai ter transferência para com você. O que, evidentemente, é um complicadorzinho. É um fator que vai demandar mais tato para lidar, para deixar claramente para aquela pessoa que você não é aquilo que ela está achando, aquilo que vai resolver o problema na mente dela em particular. Eu conheço pastores que foram ou são psicanalistas que fizeram mau uso da transferência. Lamentavelmente. Talvez você conheça também. Sim, né? sim. Né? Não entenderam o que é a transferência, que a paixão que o paciente tem pelo analista não é pelo analista, mas pelo que ele representa. É aquilo que o Lacan chamou de grande outro. Né? Grande outro. É o grande outro. E um pastor já é naturalmente um grande outro, estando ou não num trabalho psicanalítico. Já tem uma imagem que se destaca diante de todos. Ele acaba sendo o significante do lugar. Exatamente. Porque não é a pessoa exatamente que o analisando está focado, ele está no lugar dele. que E aí representa. o camarada fica grande, né? Fica grande, bonito, interessante. No nosso caso, até que somos isso também, né? Pastor, olha, palavra maravilhosa, eu fico feliz em o irmão estar aqui. Esperamos fazer muitas coisas juntos. Mas eu gostaria que o irmão desse uma palavrinha para o coração desse povo que está me ouvindo aí. Palavra espiritual, 1, 2, 3 minutos, um passo de 5. À vontade, tá? Cita o texto que quiser, fale o que quiser, está com o irmão. Muito bem. Já que nós estamos falando de narcisismo,
No capítulo 7 do Evangelho de Jesus, conforme foi escrito por Marcos, Jesus foi se encontrar com uma mulher. Marcos chamou essa mulher de Cirofenícia, né? Era uma mulher gentia que estava enfrentando um problema muito grande, né? Ela tinha uma filha que estava endemoniada em casa. E o interessante foi que Jesus, naquele dia, ele não queria ver ninguém. Diz a Bíblia que ele levantou, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e diz o texto que ele foi se esconder numa casa velha, né? Havia uma casa e ele foi se esconder ali, porque o texto diz que ele não queria ser visto. Quando ele se aproxima da casa, quando ele está entrando, tinha uma mulher de joelho na frente dele. E foi a única vez que eu vi na Bíblia um Deus não podendo fazer algo, né? O texto diz que ele não pôde se ocultar, né? A mulher cai de oração, né, de joelhos no chão, com os olhos fitos no Senhor, rogando-lhe que o Senhor expulsasse o demônio. Nesse momento, o Senhor Jesus, ele usa uma expressão que para nós chegou num tom muito tóxico, né? Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E Jesus estava, na verdade, aguçando a fé daquela mulher, porque ela entendeu exatamente... Também estava com a paciência muito cheia, né? Ele queria se esconder, né? Mas ela entendeu exatamente o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Ele está falando da nação de Israel em relação ao contexto existencial que ela estava inserida. Mas ela reage de forma brilhante. É um texto que eu gosto muito das Escrituras. Ela diz, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. O que eu vejo aqui? De um cenário, de uma geração onde as pessoas estão muito autoanuladas, vivendo em função do outro o tempo todo, né? Tudo que o outro diz representa. Você é isso, você é aquilo, você é gordo, você é negro, você é assim. Então, o que o outro está dizendo representa e acaba influenciando a vida daquela pessoa, né? Aquela mulher nos ensina que nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que somos. É muito importante você ter o narcisismo funcional. O que o outro está dizendo a respeito de você é apenas uma opinião. Você acha que eu sou assim? Beleza. Eu tenho uma visão diferente a respeito da minha pessoa, né? Ela diz, os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Ela tinha um objetivo, ela estava concentrada no seu objetivo, o eu dela estava bem ajustado, havia um propósito, ela não estava ali por ela estava ali pela filha, então ela não se deixou atingir por aquela palavra, apesar de Jesus não ter dito a ela a expressão para marginalizá-la, para afrontá-la, não. Jesus estava querendo aguçar, né, o conteúdo do eu que precisava ser incentivado de alguma forma. Então, o milagre está sempre dentro do sujeito. O milagre está sempre dentro do sujeito. A chave para a saída dos recalques, dos problemas, né, está dentro do sujeito. O analista, que é o Senhor Jesus, ele é apenas o aço do espelho do paciente. Ele é o aço que permite o paciente a se enxergar. O analista, que é o Senhor Jesus da história, ele assume o lugar da falta. É a partir desse processo que a gente vai conversar consigo mesmo, conversar com os nossos próprios sintomas e se encontrar com aquilo que, na verdade, já está dentro de nós. A tua fé te salvou. Vai, porque o demônio já saiu da sua filha. Glória a Deus por isso. Muito bom. Palavra maravilhosa sua, pastor Elielbert Falcão. Foi muito bom conhecer o irmão. Espero que o irmão venha para cá, fazer um programa com a gente aqui. Sim, vai ser uma honra. Estou abrindo as portas aqui. Vai ser um privilégio. Portas essas que Deus já me abriu também, primeiramente. Muito bom. Tá? Felicidade, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Sua família. Estamos juntos. Tá? Seus filhos. Tem filha também? Não. Só dois filho. homens. Dois homens. São dois homens. Eu não tive competência para fazer uma. Só tive filha. 2 filhas, tá? Muito obrigado. Voltamos já. Graça e paz a todos os nossos telespectadores espalhados por esse grande Brasil que nós amamos e a todos aqueles de fala portuguesa onde a nossa programação chega, e graças a Deus por essa emissora que foi plantada desde o primeiro momento
para levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo de fala portuguesa. E ela tem sido extremamente fiel no cumprimento dessa missão, e Deus tem me dado a graça de acompanhar o surgimento dessa emissora, desde os primeiros momentos até esse momento extraordinariamente grande, de grande alcance, a que já chegamos. Agradecemos a Deus a vida do pastor Antônio, o pastor Heitor Antônio da Silva, meu colega, e a todos aqueles que fazem essa emissora, a Rede Ágatos, a Rede para o Bem. E a cada sábado, Deus me tem dado a graça, dentro do programa Tudo pela Graça, de trazer uma reflexão sobre cada um dos 66 livros da Bíblia. Estamos caminhando para o final do Velho Testamento e hoje tratando especificamente de um livro que eu amo desde que cheguei para o Evangelho em 1965. E quando entrei para o seminário em 1968, e ali, aqui no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul, no primeiro ano, quando a gente estudou a questão de homilética, o meu trabalho sobre a minha trajetória de pregação, de aprendiz, de pregador, foi exatamente nesse livro. Eu fiz uma série de mensagens em cima desse livro, tratando dos aspectos missionários da Bíblia. E esse é um ponto exatamente muito importante no livro de Jonas. Jonas é o livro missionário, é o livro que trata da salvação de todas as nações, não só de Israel e Judá, mas de todos os povos da terra. E trata também daqueles de nós que somos chamados para pregar o Evangelho. Jonas é o livro do catolicismo, no que tange a vontade de Deus de trabalhar todas as nações da terra. Leva-se 10 minutos para lê-lo, numa leitura corrida. A pessoa principal desse livro é o próprio profeta Jonas, que é o profeta do catolicismo, e foi escrito mais ou menos em 825 antes de Cristo. Jonas foi contemporâneo do profeta Oséias e do profeta Amós, que também trabalharam muito essa questão da laicidade, da pregação do Evangelho, do cumprimento da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse livro, nós temos um imperativo missionário, através da pregação daquela grande cidade, a cidade de Nínive, que Deus queria salvar. A cidade que mergulhou no pecado de toda maneira, tanto assim que o verso-chave desse livro de Jonas está no primeiro capítulo, que diz assim, falando para o profeta: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Esse versículo que sintetiza o livro de Jonas é o versículo que também simboliza a trajetória da humanidade. Nós temos uma experiência interessante quando o povo, lá no princípio da nossa existência terrena, quis construir uma escada, uma torre para chegar à presença de Deus. E Deus desceu para ver o que estava acontecendo, confundiu as línguas e aquela empreitada que os seres humanos estavam fazendo acabou por ali. E não mais conseguiram fazer nada unido por falta de compreensão, por falta de entendimento. Coisa que mais tarde, no dia de Pentecostes, voltou a acontecer quando nós tivemos aquelas 16 nações ali, com a descida do Espírito Santo e as pessoas ouvindo todo o conselho de Deus naquele dia, através especialmente da pregação de Pedro. Mas voltando a Jonas, quando Deus o chamou para ir a Nínive, aquela cidade que tinha mergulhado no pecado, ele não quis. Ele era uma pessoa do povo de Deus, israelita, e ele não queria de modo nenhum ir a uma nação pecadora para pregar a palavra de Deus. O que ele fez? Como muitos de nós fazemos ou fizemos, ele quis fugir do chamado de Deus. Coisa impossível. Mas ele tentou, pegou um navio e ia para o lado totalmente oposto a Nínive, quando
houve aquele tumulto, o navio quase que ia a pique e, a certa altura, ele foi obrigado a se identificar e dizer por que aqueles marinheiros estavam experimentando aquele verdadeiro tsunami. E aconteceu que, com mais paciência que eles tiveram com Jonas, chegou uma hora que eles tiveram que obedecer a orientação dele, atirá-lo ao mar. E quando isso foi feito, tudo passou, eles continuaram a sua jornada e Deus mandou um peixe para pegar aquele profeta fujão e levar a Nínive para que ele pregasse ali, coisa que ele foi fazer de má vontade. A Bíblia diz que durante 3 dias ele pregou a palavra para aquele povo pecador, mergulhado no pecado, e o que aconteceu? O Espírito de Deus trabalhou de tal maneira que Nínive inteira se converteu ao Senhor. E ele ficou tão zangado por ter feito aquela missão, é muito interessante esse livro de Jonas, que ele foi para baixo de uma árvore, uma árvore especial, muito zangado da vida dele, e ali começou a discutir com Deus, até que aquele arbusto se secou e ele sentiu na própria pele o castigo de Deus. Mas o que nós temos que aprender nesse livro, e caminhando já para o final, é que, por mais pecador que seja uma pessoa, uma família, uma nação, um povo, Deus quer salvar. Por isso que o verso-chave da Bíblia, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo, os seres humanos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso aconteceu com Nínive, que naquele momento se converteu, naquele momento mudou de rumo, naquele momento começou a andar nos caminhos de Deus, para que cerca de 200 anos depois eles fossem realmente totalmente destruídos, porque voltaram a pecar. E esse é o perigo que eu e você corremos, sair dos caminhos de Deus, sair devagar, levando tempo. Quando a gente percebe, já está longe de Deus. Por isso que você e eu temos que cuidar da nossa vida espiritual, temos que cuidar da nossa família, temos que cuidar da nossa igreja, para que jamais comecemos a nos desviar. E se porventura isso acontecer, temos que voltar imediatamente. E o Deus de misericórdia, o Deus que a cada momento está socorrendo a gente, possa arrumar ou rearrumar a nossa vida e nos habilitar para que vivamos de maneira santa e irrepreensível diante da presença dEle. Eu quero terminar essa palavra encorajando aqueles meus colegas, meus amigos, homens e mulheres que foram chamados por Deus e que porventura não obedeceram até hoje, que o façam. Não espere aparecer um peixe para levar você à força para aquele lugar que Deus tem para você. Mas arrependa-se do seu afastamento, da sua desobediência e obedeça o quanto antes, porque Deus está precisando de homens e mulheres que façam a sua vontade, que proclamem o seu evangelho, que leve a palavra de salvação a todas as pessoas, para que eles tenham a oportunidade de escolher a vida ou a morte, de escolher Jesus Cristo ou continuar no pecado. Que Deus nos abençoe, graça e paz a todos. Já apresentado, está conosco o cantor Gênesis Herrera. É isso. Tudo bem, Herrera? Você tem 320 anos, 32 anos, né? 32 anos. Você é parente de espanhol? Não. Não, esse Herrera vem de onde? Olha, esse Herrera, ele vem de quando eu jogava futebol, cara. Ah, é? Não é nome artístico? Artístico, Ah, exatamente. nome artístico. Ah, o meu nome também é artístico. É. Heitor. Eu era um gandula de péssima qualidade. Mas, gente, é um privilégio ter você Prazer aqui. todo meu, que é isso. Você nasceu no Evangelho, etc. E iniciou sua carreira superando timidez através de orações por causa da ousadia para ministrar. Você era realmente tímido? Olha, vou te falar, hein? É. Muito mesmo. Não gostava. Na minha igreja, quando eu recebi a oportunidade para cantar, eu escolhi um cantinho para ficar lá sentado e cantando, porque eu não queria parecer tão tímido que eu era. Então, aquilo dali foi uma dificuldade muito grande para eu superar aquilo.
Mas, graças a Deus, hoje... Todas as dificuldades são superáveis, né? É verdade. Não é só você que era tímido, não. Eu que sou um dos melhores palhaços do Brasil, nunca ganhei dinheiro com isso, não, mas eu também era tímido. Puxa vida, se alguém olhasse para mim, já assim pro meu lado, eu desmaiava. Ele me viu aqui. Ele me viu aqui e me descobriu, né? Era muito sério. Mas você superou essa timidez, porque para cantar não tem jeito, tímido não tem jeito, tem que cantar, se soltar. Exatamente. Mas Deus faz isso, porque os melhores cantores, os melhores pregadores são homens com limitações. Verdade. Deus não chama ninguém sem limitação, senão ele ia procurar jeito lá no céu. Com certeza. Enfiar aqueles anjos dentro de uma carne, fazer uma boa maquiagem e soltar na terra, mas não pode, tem que nos dar. Mas dessa experiência nasceram canções bem significativas, como Promessas e Levanta. Elas já impactaram vidas. Você tem informação disso, com certeza? Olha, eu recebo inúmeros testemunhos no meu direct, de pessoas até mesmo que estavam pensando em se matar e escutou a canção, e aqueles planos de suicídio acabaram, então... Pois é, aí você prejudicou o pessoal da funerária. Não, eu não posso. Mas aí é uma alma para Jesus. Esperando mais um, você entrou no negócio e atrapalhou o negócio. Não, que a alma ia para o inferno, não pode, de jeito nenhum. O que significou para você Álvaro Tito, Anderson Freire, Gil Soares, Eli Soares? O que esse pessoal significou para você? Olha, apesar da minha timidez, eu sempre escutava muito essas pessoas aí. Eu vou te falar, é uma referência muito grande para mim. São cobrões, né? São cobrões da música agora. Cara, e para mim... E o principal de todo é meu pai, que tá aí também, Israel Silva. Seu pai também é músico, cantor também? Sim, Ele exatamente. continua cantando, gravando? Não, gravar, assim, profissionalmente não, mas ele canta lá na nossa igreja lá, entendeu? Então também foi uma das minhas... A principal referência para mim. A música Provisão, que você gravou pela Graça Music, né? Isso. Ela já ultrapassou 100 mil visualizações. Como é que você se sente aí com essa responsabilidade nas costas? Olha, eu vou te falar, para mim foi uma novidade incrível, porque assim, as chances de eu conseguir gravar uma canção, de eu poder trabalhar com a música, as chances eram muito poucas, porque eu era um garoto muito improvável. E eu? Então, para você ver como que é, pastor. Então, assim, para mim foi uma novidade incrível e uma gratidão a Deus, assim, tremenda em ver esses números aí. Mas, Gênesis, Deus pega as pessoas improváveis e transforma em verdadeiras bênçãos, grandiosas bênçãos. Deus não precisa de gênios nem de pessoas competentes. Ele precisa de pessoas submissas, humildes, que reconheçam a sua limitação, a sua fragilidade, e aí ele vem e faz milagre. Exatamente. Porque, na verdade, todos nós que servimos a Deus, você cantando, eu pregando, entrevistando, tudo mais, nós somos instrumento nas mãos dele. Nós somos apenas ferramentas, mas ele não pode fazer a obra sem ferramentas. Exato. Quem fez essa mesa aqui, eu achei que ficou horrível, inclusive, quem fez essa mesa aqui, ele não fez com a unha, ele fez com ferramenta. Verdade. Certo? Bem, então, são coisas da vida. Tem gente que me julga por isso, tem vontade de me matar, porque eu denuncio os artistas, mas a verdade é que ele precisa de instrumentos. O instrumento faz a obra segundo o operador da obra. Verdade. E o operador da obra é exatamente o nosso Deus. Verdade. Você venceu a timidez. E hoje você canta normalmente numa boa, aquela montanha que estava entre você e o público desapareceu, né? Sumiu. Sumiu. E era grande, né? Assim, hoje eu não tenho problema algum de chegar. Hoje eu canto primeiramente para Deus, mas eu digo público, para uma pessoa e 10 mil pessoas, normalmente. Você é casado? Não, sou noivo. Noivo? Ah, bom. Então você já ganhou alguém com a sua voz. Sim, exatamente. O pessoal fala aí que ela é cega, né? Mas aí eu não acredito. Não. Nem bem que não tem. Nem bem que não tem. Eu também. Muitas pessoas testemunham cura, transformações ao ouvir músicas e canções. E realmente, a música tem um poder curador. Verdade. Tem um poder curador. Porque o Espírito Santo, ele flui nas ondas musicais, né? E vai nos pontos nevrálgicos. Particularmente para você, isso já aconteceu? Da música mudar o seu humor, mudar o seu sentimento? Com certeza. Às vezes a gente acorda
É porque eu digo assim, pastor, tem uma frase que eu sempre carrego, só entende de lágrimas quem já chorou, só entende de dor quem já foi ferido. Assim, antes dessa canção ela chegar para alguém, ela fala comigo primeiro. Tá certo. Então tem Mas dias tem uma que... outra coisa, quem entende de lágrimas, né, também é quem perdeu o lenço. Ele fica numa situação Exatamente, sem jeito. aí como pode, Mas, né? isso é brincadeira. Estou brincando com você, porque eu gosto de pessoas assim. Eu também fui assim, eu fui travado. Sim, eu fui travado. Hoje eu já cansei, falei agora recentemente, há uns 3 meses atrás, na Câmara dos Deputados, apresentei um trabalho meu. Nada me impede, nada me empecilha. Sim. Mas o tal negócio, se você me visse lá quando eu tinha meus 10, 12 anos de idade, esse cara não vai dar nada. Esse cara vai morrer, engasgado, a primeira vez que ele for falar alguma coisa. Né? Mas Deus é Deus dos impossíveis. É isso, Ele realiza os milagres. Exato. E os maiores milagres não são tipo daquele, passou o Mar Vermelho com a tripulação, não sei o quê, colocou nuvem em cima. Não! Os maiores milagres não são esses. Nem transformação disso, aquilo, água em vinho, pães e peixe, multiplicação, não. Os maiores milagres estão nas pessoas, quando Deus pega pessoas improváveis e realiza a grande obra. Isso que é o grande milagre. Isso é muito verdade, isso aí. Isso é maravilhoso. Porque assim, a minha vida, muitas pessoas desacreditavam, pastor. Esse daí não vai passar de 18 anos, não. Isso aí, antes de completar a maior idade, vai morrer no tráfico. Vai ser o desgosto da família. Já recebi muitas palavras assim. As pessoas têm mania de amaldiçoar as outras com essas coisas, né? Exato. Na verdade, isso é projeção da vida deles, dos familiares deles, Correto. do que eles gostariam de ser e não conseguiram. Então, eles projetam isso e desejam o pior. Exatamente. Mas, olha, a praga de urubu não mata cavalo magro de jeito nenhum. Isso é antigo. Você já tinha ouvido essa frase, não? Sim. Praga de urubu não mata cavalo magro? Verdade. Pois ela é antiga. É uma filosofia dos pobres. Filosofia de antigamente. Mas é verdade. É verdade. É verdade. Isso é verdade. É verdade. Seu pai, Israel Silva, é cantor. Ele não era cantor profissional, não, né? Ele chegou a gravar alguns CDs na época, que era CD. Gravou alguns CDs. Só que ele não teve a batida, né? Ele... Com tanta dificuldade que a gente veio de família muito humilde, muito simples, então muita dificuldade. Meu pai saía de casa de bicicleta para ir para um outro lugar para poder gravar, então aquela dificuldade limitou. Seu single, Você Vai Viver Milagres, né? Esse deu um estouro, né? Foi muito rápido. Assim, a provisão em menos de um mês bateu 100 mil, essas daí em um mês bateu 200 mil. Não, minto. Foi em uma semana ela bateu 100 mil visualizações. E hoje ela faz de 3, E hoje 70, ela 400 mil. ela tá batendo aí quase meio milhão. Isso é bom, isso gratifica o obreiro, né? Exatamente. Porque o obreiro vive do resultado do seu trabalho. Exatamente. E isso é uma bênção na sua vida. Exato. Garoto, foi muito bom ter você aqui. Prazer todo meu, que é isso. Tá prestes a casar, né? Exatamente. Fazer uma bela festa. Exatamente. Se Deus quiser. Vai ser onde? Vai ser lá em Xerém. Xerém? Xerém. Eu dei aula lá naquele colégio estadual, lá, Barão de Mauá. Barão de Mauá, lá próximo, a conhece Ciferal. ali? Cidade bonita, né? Lá, Zeca Pagodinho mora lá ou mora aqui Mora na mais Barra? lá pra dentro. Mora lá pra dentro, Ele né? fica lá, tem um sítio lá. Conhece ele lá, de Não, certo? pessoalmente assim não, mas a gente vê ele passando Não, mas por nunca lá. tomou cervejinha com ele, não. Deus Obrigado. Deus abençoe você. Muito obrigado. Um abraço ao seu pai, felicidade à sua igreja. Amém. Né? Voltamos já já. Você acreditou nos seus projetos, planejou e arquitetou, mas nenhum deles se cumpriu. Ainda não. Você pensou de um jeito, mas deu tudo errado. E parece que agora está tudo terminado. Ainda não. Filho, você vai ter que suportar. Só quem conhece a dor sabe valorizar.
conquistou e o que vai conquistar. Só lhe resta esperar. Na hora certa vai chegar. Você vai viver milagres. Creia, o melhor está por vir. Essa situação é uma fase e vai passar. Respire e não pare de lutar. Você vai viver milagres. Não fui eu que lhe ordenei, então prossiga. Desde o ventre eu escolhi pra ser um campeão. Segura minha mão, seja forte e corajoso. Você vai viver milagres. Filho, você vai ter que suportar. Só quem conhece a dor sabe valorizar tudo que conquistou e o que vai conquistar. Só lhe resta esperar. Na hora certa vai chegar. Você vai viver milagres. Creia, o melhor está por vir. Essa situação é uma fase e vai passar. Respire e não pare de lutar. Você vai viver milagres. Não fui eu que lhe ordenei, então prossiga. Desde o ventre eu escolhi pra ser um campeão. Segura minha mão, seja forte e corajoso. Você vai viver milagres. Não pare, não desista, continue, insista. A sua bússola é o Senhor, Ele vai te dar renovo. Essa tempestade vai passar, o fim dessa luta chegará. Ele está trabalhando. Você precisa confiar, confiar. Você vai viver milagres. Creia, o melhor está por vir. Essa situação é uma fase e vai passar. Respire e não pare de lutar. Não fui eu que lhe ordenei, então prossiga. Desde o ventre eu escolhi pra ser um campeão. Segura minha mão, seja forte e corajoso. Você vai viver milagres. Você vai viver milagres. Olá, chegamos com o bloco Lhe Gostei. Eu e o pastor Henrique, a ordem deve ser inclusive o pastor Henrique e eu, né? Eu sou apenas um entrevistador, um bobo bem-sucedido. Né, Henrique? Que brincadeira, né? É. Vamos lá para essas frases interessantes que a gente colhe aí nos livros da vida. Eu sempre que leio, saio sublinhando. As pessoas falam sublinhando, mas é sublinhando, é passando uma linha por baixo, né? E seguindo. Sai sublinhando tudo que é interessante para utilizar depois. Vamos aqui para a nossa primeira frase. Parece que é mais fácil olhar para trás e sorrir satisfeito com as realizações do passado do que encarar o futuro e pensar nas possibilidades do amanhã. Charles Swindoll. E realmente é mais fácil, né? Porque a gente tende à acomodação, né? Mas é uma falácia que o digam, por exemplo, os grandes jogadores de futebol. Porque ainda que o indivíduo tenha sido um craque num determinado time, se ele não mostrar habilidade no novo... Acaba. Passa e desvaloriza, time vende ele e a gente
Gosto muito de observar os jogadores de futebol porque os times nos ensinam muito e isso a gente tem que trazer para a vida. O que eu fiz ontem, perfeito, ao mesmo tempo que está em mim, mas não está mais, não é? Então eu tenho que... O que a gente tem hoje, pastor Heitor? A gente tem o presente. Então, cada dia a gente tem que ter uma nova conquista e mais adiante tá projetando para frente. Projetar o hoje, bom e certo, para uma constante amanhã. É verdade. Porque senão o cara acaba. Porque o ontem não nos garante. Não, o que nos garante para amanhã é hoje. Certo? Mas garante que nós precisamos continuar sendo. É verdade. Caso contrário, desaba tudo. A gente tem que seguir adiante e ainda que as realizações do ontem, o que elas servem? Elas servem como uma referência, como uma inspiração, né? Eu também utilizo essa expressão para a questão das marcas da vida, porque aí também tem gente pelo lado negativo, que não foram as realizações, mas as marcas. Ah, eu fui muito marcado, agrilhoado, perfeito. Ótimo. Eu tenho uma marca aqui, uma aqui e uma aqui, de artes que eu aprontei quando era criança, pastor Heitor. Eu não devo subir numa cabeçada muito forte. Eu aprendo com as marcas, mas não vivo nas marcas. Da mesma maneira, eu aprendo com o passado, mas não vivo nele, porque as marcas não vão me mover, eu preciso olhar para diante. Nem as grandes coisas realizadas no passado, É verdade. elas devem servir como paradigma para a continuidade, não para o engrandecimento. Ah, mas eu fui, isso não significa nada. Aquela questão do Heráclito, né? A É. gente está em constante mudança. Mudança. E se não mudarmos para o bem, certamente vamos mudar para o mal. Não vamos se não melhorarmos, não tem jeito, vamos piorar. Que o tempo conspira contra nós. É verdade. A nossa firmeza, a nossa força, a nossa homeostase, tudo do nosso corpo conspira contra nós dentro da linha do tempo. Nós estamos apodrecendo, né? Lamentavelmente, essa é a realidade. O termo é forte, mas até os 40, fisiologicamente, a fase anabólica, chegou nos 40 e a curva vai descendo, entra na fase catabólica da vida, e aí é só rugas para que te quero. A vantagem do pensamento, do conhecimento, que ele é acumulativo, e não só acumulativo, mas ele integra, ele soma, ele se multiplica, né? A pessoa idosa, sábia, tem muito mais experiência e coisas a ensinar sobre conduzir a vida do modo como ela não conduziu. É verdade. Na verdade, ela está ensinando como ser aquilo que ela não foi, né? Mas é interessante, serve para os outros. É verdade. Em algum momento ela percebeu que aquilo era importante. Agora, há essa necessidade da gente, mesmo nesse acúmulo de conhecimento, talvez sendo feito, talvez não tendo feito, a gente aplica e relembrando isso, porque a nossa memória está muito parecida com a memória de um celular hoje, pastor Heitor, em que o aplicativo não usado é arquivado ou deletado. A nossa memória também é assim. Se os nossos neurônios não forem constantemente usados, as nossas sinapses ali, deixando a coisa de arquivo e acaba perdendo ali aquilo na mentalidade. Interessante, eu não sou um modelo de nada, nem para ninguém, mas eu vivo hoje pensando amanhã. Embora seja um camarada naturalmente idoso, um cara com 79 anos de idade, se chegar em julho do ano que vem completo 80, eu não posso estar cheio de esperança quando eu tinha 18 anos. Mas eu estou cheio de esperança em cima de toda a experiência que eu adquiri até agora. Sim. Então eu vivo pensando no amanhã, em realizar, em ser e melhorar. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Não é dinheiro, nem propriedade, nem importância significativa na sociedade, mas realização, benfazeja. E é bíblico, não é? Esquecendo o mito das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Né? Então a gente tem que avançar. Esse alvo, na verdade, ele tem que estar sempre além das nossas possibilidades de hoje. Mas sim para ser uma expectativa de realização no amanhã. É verdade. Isso é muito importante. Vamos para a próxima frase do Li, gostei. Diante de uma bagunça, o senhor chegou em casa, viu que a garagem estava aberta e o seu filho estava misturando tudo, quebrando coisa. Diante de uma bagunça que o filho estava fazendo na garagem, ele disse o seguinte: se for preciso, posso comprar novas ferramentas, novas peças, mas não posso comprar um novo filho. Ou seja, às vezes nós valorizamos muito coisas passageiras e esquecemos de que as pessoas que estão mexendo com essas passageiras são mais importantes do que tudo, né? É verdade. Tem um filósofo contemporâneo que ele diz que casa com criança não adianta, que sempre vai ser bagunçada. E a gente precisa aprender
que é um privilégio enquanto a criançada está ali, ainda que tenha variáveis, ainda que vai mudar, a criança vai mexer. Eu lembro de um ditado, pastor Heitor, que minha mãe sempre me ensinava. Somos 4 irmãos, e ela dizia: filhos, melhor não tê-los, mas se tê-los, como fazê-los? Não é? Então, você está ali com os filhos, né? você tem que fazer, você tem que construir, você tem que organizar ali. A obediência é o princípio de toda retidão, né? É verdade. Não tem como ser diferente. Bom, mais uma perguntinha, vamos lá. Se estivermos querendo ganhar nossa geração durante nossos tempos, temos que dar prioridade à realidade. Swindon. Não à toa que Swindon tem tanta coisa boa, né? Uma cabeça maravilhosa, né? Cara antenado, muito bom. E tá faltando isso, hein, pastor Heitor? Eu digo no nosso meio evangélico. O senhor é um douto, um pesquisador, uma mente brilhante, lançou um excelente livro agora sobre clonagem. Mas o senhor, quantos outros livros o senhor encontra no meio evangélico sobre a temática? Lancei um sobre inteligência artificial. Quantos outros livros a gente encontra no meio evangélico sobre inteligência artificial, analisado biblico-teologicamente? Então, os nossos púlpitos, lamentavelmente, eles estão buscando responder a perguntas que hoje ninguém mais tem feito e perdendo a oportunidade de responder a perguntas que todos gostariam de obter respostas. Isso se chama obsolência. A obsolência nos ronda quando a gente fala o que ninguém quer ouvir, ninguém perguntou, responde ao que ninguém está perguntando e não responde às perguntas de hoje. E também, às vezes, quando as pessoas falam, aquilo que as pessoas querem ouvir não tem valor nenhum. É verdade. Não tem interesse, não constrói, não edifica, não se multiplica. E os nossos púlpitos são fracos hoje, são muito fracos hoje. Eu tenho percebido isso. E como eu sou um pregador de 53 para 54 anos, de pastor, e eu sou de uma geração antiga, onde o pessoal pegava pesado, eu sou desse tipo que pega pesado. E aí o que acontece? A parte da velharia gosta, que resgatam a experiência de púlpito que eles tiveram no passado, de ouvir. A parte da juventude, isso não se prega mais. Então, os pregadores contemporâneos estão falando o que as pessoas querem ouvir, como elas querem ouvir. E não estão preocupados em transmitir mensagens que modifiquem. Porque, na verdade, mensagem é para modificar. É verdade, às vezes é simplesmente uma massagem de ego ou uma alienação da realidade, que as pessoas hoje nesse tempo virtual, elas querem mais o virtual, a fuga da realidade, do que um confronto com a realidade para que você se transforme. O confronto, ele gera um crescimento muitas vezes. Ela impõe mudança. Verdade. O que é desconfortável. Estou muito bem com a vidinha que eu levo aqui. Vem alguém pregando e dizendo que eu tenho que mudar, para aí. Mudar para onde? Mas isso aí eu não gosto, isso aí eu não quero. E aí a gente fica dissociado da realidade, é o que o Swindon está propondo. Eu tenho que estar antenado, tenho que estar ligado com a realidade, porque senão, como é que eu estou pregando? Eu preguei lá sobre a questão do cego de Jericó, perfeito, preguei sobre Jesus e as ovelhas, maravilha. Mas eu estou no meio de um centro urbano, de uma cidade urbana, com violência, com questões sociológicas, com o dia a dia. O que isso tem a ver com a pessoa da contemporaneidade? Senão eu vou acabar trazendo informações da pessoa e ela vai ficar alienada da realidade. Vai ficar olhando para um passado que não está se repetindo e nem vai se repetir, é outro contexto, e ela também não está sendo edificada, porque ela não está tendo nada que diga respeito a uma mudança na vida, ou na vida das pessoas, na sociedade em que ela se encontra. É verdade, é o nosso papel construir essa ponte aí. É muito sério, né? Se quisermos ganhar essa geração, nós temos que tratar da realidade. Contextualizar, tudo bem, mas da realidade, a problemática de hoje. A problemática de hoje não é outra do que a problemática de todos os tempos, do pecado, do confronto, né? Da desobediência, certo? Mas as pessoas não veem mais isso hoje, porque hoje é tudo permitido, né? É verdade, é o Dostoiévski, não é? Se Deus não existe, então tudo é permitido, não é? A pessoa vive como se Deus não existisse. E aquela frase que às vezes é atribuída a John Wesley, ora Wesley, ora ao Bart, não é? Que o bom pregador ele deve ter a Bíblia numa mão
e o jornal na outra. Então a gente tem que estar com a Bíblia aqui, mas perguntando o que isso tem a ver com a contemporaneidade para ferramentalizar a igreja. Por isso que a igreja deixou de ser vanguarda e tornou-se retaguarda. A gente precisa voltar a tornar-se vanguarda, mas a gente só vai fazer isso com cabeça boa. Boa cabeça, inteligência, coragem, porque hoje tudo conspira contra os pregadores sérios. É por isso que eles são voltados. Tem gente aí dizendo, até um ex-pastor batista, né? Se é batista, eu não sei. Nós precisamos atualizar a Bíblia. Atualizar a Bíblia? Não. A Bíblia precisa ser aplicada. Ela pode ser... nosso discurso tem que respeitá-la, tem que produzir resultados a partir do que ela diz, mas atualizar... Ela não tem por que atualizar. Há pessoas que quando falam, revelam o que conhecem, mas também revelam o que não conhecem, não é? Talvez, às vezes, ele não tenha descoberto aquilo que Eugene Peterson escreveu numa obra, falando sobre a maravilhosa Bíblia. Ele não descobriu ainda a maravilha das Escrituras. E aí ele vai ver o quanto ela está muito mais atualizada. Não digo nem atualizada, pastor Heitor. Ela vai à frente do nosso tempo ainda. Sim. Billy Graham falou que algo interessante. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Isso aí. Ela vai na frente. Ela não está só na contemporaneidade, nem só atualizada. Ela está na frente. À frente. Obrigado por essa participação, pastor Henrique. Terminamos mais um bloco de tudo pela graça, bloco Li, Gostei. E vamos continuar com esse bloco até a volta de Cristo. Até a véspera. No dia eu tiro folga, né? Até lá! Tudo pela graça.